a segunda versão do Godzilla, aparecendo um ano após a versão original, de 1954. É também a versão que apareceu em mais filmes da franquia, ao longo de 20 anos, incluindo o confronto original contra o King Kong. Esta também é a versão que, junto de Rodan e Mothra, enfrentou o Rei Ghidorah, em Ghidorah, o monstro tricéfalo, de 1964. E nesse vídeo, eu irei te contar a história do Godzilla da Era Showa, além de seus principais poderes e habilidades. Atenção! A partir de agora eu falarei apenas a história ficcional do Godzilla, ao longo dos filmes da Era Showa. Só que eu não me aprofundarei em coisas como por trás dos bastidores do filme. E que fique claro que é lógico que terá alguns spoilers dos filmes. Dado o recado, agora sim bora pro vídeo. O Godzilla original foi morto por uma arma chamada Destruidor de Oxigênio, e se transformou no esqueleto que sumiu no mar. Porém, um ano após a morte do Godzilla anterior, novamente uma criatura marinha pré-histórica foi despertada de seu antigo sono por testes nucleares. Ele então entra em confronto com outra criatura pré-histórica chamada Anguirus, que se assemelha a um anquilossauro e também foi despertado pelos testes nucleares. Os dois monstros aparecem novamente e se encontram em Osaka, Japão, onde lutam. Os monstros travam algumas batalhas. E só após uma batalha feroz e destrutiva, Godzilla ganha a vantagem quando morde Anguirus no pescoço e então o joga no fosso perto do castelo de Osaka, antes de acabar com ele com seu bafo atômico. Depois dessa luta, os humanos precisam pensar em uma forma de matar Godzilla, para impedir que mais desastres aconteçam, como a destruição de Tóquio pelo Godzilla anterior. Após afundar um barco ao norte do Japão, Godzilla parte para uma ilha gelada. Os japoneses então aproveitam a oportunidade para armar uma emboscada e enterrar Godzilla embaixo de uma grande camada de gelo. Porém, isso não o matou. Só o conteu por alguns anos, forçando uma espécie de estado de hibernação. Alguns anos depois, Godzilla se liberta do gelo e se encontra com King Kong, e os dois entram em confronto. Após uma longa batalha, os dois caem no mar, e apenas King Kong sai da água. O que fez muitas pessoas pensarem que o Godzilla estava morto. Até que em 1964, ele retorna novamente. Dessa vez, ele não vem pelo mar, e sim por baixo da terra, com a intenção de devorar o ovo gigante perdido de Mothra, uma espécie de deusa mariposa. E é aí que se inicia um conflito entre os dois monstros. Godzilla acaba sendo derrotado pelas larvas recém-nascidas de Mothra e acaba tendo que retornar ao mar. O rei dos monstros desperta do mar, sendo atraído por Rodan, uma criatura semelhante a um pterossauro que acabou despertando de um vulcão. Os dois começam a batalhar, até que um monstro espacial chega para destruir a Terra, fazendo com que uma das larvas filhotes de Mothra venha para o Japão acompanhada de duas Shobijin, que são duas pequenas fadas companheiras de Mothra. Elas vão para o Japão com a intenção de criar uma aliança entre Godzilla e Rodan, para derrotar o dragão espacial King Ghidorah. Mothra tentar convencê-los a se unirem. Porém os dois se recusam a trabalhar juntos. Depois de ver a larva de Mothra indo combater Ghidorah sozinha, Godzilla então resolve ajudar, juntamente a Rodan. Juntos os três conseguem acabar com o monstro. Após uma raça alienígena conseguir enganar os humanos, com a intenção de controlar a mente dos monstros mais poderosos da Terra, Godzilla acaba sendo capturado e levado juntamente a Rodan para o planeta X, onde lutam com King Ghidorah. Eles conseguem vencer novamente o monstro tricéfalo. E Godzilla comemora fazendo sua famosa dança da vitória.
Godzilla é despertado por conta de um raio. E acaba entrando em confronto com um crustáceo gigante chamado Ebirah. E logo após isso, ele ataca uma base terrorista e volta para o mar. Depois desses acontecimentos, Godzilla é atraído para uma ilha, por causa de um monstrinho da espécie de Godzilla, que acabou de nascer sendo chamado de Minilla. Godzilla então o adota e começa a ensinar coisas de monstros a ele, como por exemplo seu sopro atômico. Até que ocorre na ilha uma grande tempestade de neve. Godzilla, em meio a esse desastre, acaba deixando Minilla para trás. Porém, ele acaba voltando para salvar seu filho. E a tempestade de neve acaba deixando os dois em estados de hibernação. Algum tempo depois, todos os monstros vivem em paz na Ilha dos Monstros, um lugar seguro onde eles são estudados. Até que um certo dia, todos os monstros e humanos que trabalham na ilha, acabam ficando desacordados. Logo após isso, vários monstros aparecem em vários lugares do mundo. E começam a atacar e destruir tudo pela frente. Porém tudo isso era obra da raça alienígena, Kilak, que queria dominar o mundo. Depois de perceberem que os monstros estão sendo controlados por alienígenas, os humanos conseguem interromper o controle mental dos aliens. Porém, os Kilaks acabam enviando King Ghidorah para a Terra, ocasionando em uma grande batalha final, onde os monstros da Terra se unem para derrotar o dragão alienígena. Eles acabam matando mais uma vez. Depois que um grande monstro é criado por conta da poluição, ele começa a atacar uma cidade e espalhar poluição ainda mais. Godzilla então aparece para lutar contra o monstro e salvar a Terra. Um ano após a derrota de Ghidorah, os alienígenas da Nebula M Space Hunter invadem a Terra por conta da poluição que está destruindo seu planeta natal. Eles então enviam King Ghidorah e Gigan, um tipo de dinossauro do espaço que foi transformado em um ciborgue. Godzilla junto de Anguirus, vai em direção à base dos alienígenas para salvar a Terra. Gigan e King Ghidorah, após uma batalha extremamente violenta e sangrenta, são liberados de seu controle da mente, e os dois monstros terrestres os mandam de volta para o espaço. Um tempo depois, devido aos testes nucleares que estão ocorrendo, uma civilização que vive embaixo da Terra resolve mandar o monstro Megalon para a superfície e destruir os humanos em nome da paz. O robô chamado Jet Jaguar vai até a Ilha dos Monstros para avisar Godzilla da ameaça de Megalon. Os dois então partem para combate a Megalon, que está acompanhado de Gigan. O que resulta numa grande batalha de equipes de monstros. E a vitória vai para Godzilla e Jet Jaguar. Não demora muito, e já temos uma outra invasão alienígena. Dessa vez, os habitantes do terceiro planeta do Buraco Negro aparecem para conquistar a Terra, com a ajuda de Mechagodzilla, o robô de batalha semelhante a Godzilla. O robô acaba sendo muito poderoso, fazendo com que o rei dos monstros precise da ajuda de King Caesar, uma besta que se parece uma combinação de um cachorro e um leão. Depois de ter sido acertado por vários raios, Godzilla acaba ganhando uma habilidade de magnetismo, fazendo com que ele consiga atrair o Mechagodzilla e acabar com ele. Os alienígenas tentam novamente uma nova invasão. Com a ajuda de um cientista que controla a mente de um monstro chamado Titanossauro. Titanossauro e Mechagodzilla prosseguem na destruição de grandes áreas urbanas usando suas inúmeras habilidades. E quando a situação fica desesperadora, Godzilla vem ao resgate. Em um determinado momento Godzilla é capaz de destruir Mechagodzilla. Depois de abater a nave de fuga alienígena que está tentando fugir do planeta, Godzilla tem uma batalha final com Titanossauros depois que ele foi enfraquecido pelo oscilador de onda supersônico criado por humanos.
Godzilla ataca Titanossauros com raios atômicos 2 vezes e Titanossauros então cai de volta na água, com seu destino sendo desconhecido. Enquanto seus aliados humanos comemoram sua vitória, Godzilla retorna ao mar e solta um rugido final. Ele então retorna à Ilha dos Monstros para viver o resto de seus dias em paz. Depois que suas barbatanas dorsais brilham por um breve momento, Godzilla libera uma respiração atômica de sua boca. Inicialmente, esse raio era mais como um jato vaporoso com alcance mais limitado. No entanto, acabou se transformando em um ataque de raio que podia percorrer grandes distâncias. O monstro nuclear foi capaz de suportar punições extremas graças ao seu poder super regenerativo. Isso permitiu que o Rei dos Monstros se recuperasse de ferimentos muito graves. Por exemplo, em uma determinada situação, Godzilla teve sua mão e ossos arrancados. Mas conseguiu se curar completamente um ano depois. Embora o nível de dano que Godzilla pudesse recuperar fosse grande, às vezes levava algum tempo para o Rei dos Monstros se recuperar completamente. Godzilla conseguiu voar usando sua arma de respiração como meio de propulsão a jato. Ao fazer isso, o monstro agarrava o próprio rabo pelas mãos enquanto o raio atômico levantava lentamente a criatura gigante do chão. Uma vez no ar, Godzilla mudaria a inclinação do raio de um ângulo diagonal para um ângulo horizontal para empurrá-lo na direção desejada. O Rei dos Monstros podia realizar um chute de canguru, momentaneamente pulando no ar e chutando seu oponente com os 2 pés. Este ataque foi realizado contra King Kong. Uma demonstração mais impressionante desse ataque, no entanto, foi usada mais de uma década depois contra Megalon. Nesse caso, Jet Jaguar reprimiu o inseto gigante enquanto Godzilla corria em seu alvo. Depois de ganhar impulso, Godzilla pulou, usando a força criada em sua corrida para continuar viajando para frente e batendo os pés em Megalon. Embora esse Godzilla fosse originalmente fraco contra ataques elétricos, a exposição prolongada, como contra o gerador de raios artificial da Força de Autodefesa Japonesa, promoveu a capacidade de absorver eletricidade. Isso concedeu ao Rei dos Monstros o poder de se carregar em uma força magnética. Como resultado, Godzilla poderia usar seu corpo como um imã gigante, capaz de atrair substâncias metálicas em sua direção. Esse poder foi usado para atrair torres de alta tensão para ele, e também para prender Mechagodzilla. Para usar esse poder, Godzilla deve absorver uma grande quantidade de eletricidade, embora possa armazenar a carga por um período prolongado de tempo antes de liberá-la. Embora seja tecnicamente um réptil e não um anfíbio, Godzilla possui um estilo de vida de um anfíbio. Passando metade de sua vida na água e outro na terra. É tão habilidoso como um lutador d'água quanto em terra. Ele também é exibido por respirar debaixo d'água, hibernando ocasionalmente nas profundezas do oceano.